Meus queridos, eu vos convido para uma breve meditação, abrirem suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, e a leitura que farei a partir do verso de número 19. Eu vou ler do verso 19 ao verso de número 34. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso 19 ao verso 34. Os que encontraram, digam amém. Eu vou pedir aos irmãos que permaneçam com as vossas Bíblias abertas, pois durante a reflexão nós iremos ler alguns versos desse texto. Diz assim a palavra do Senhor: Vendo os senhores da jovem que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos pregam costumes que não nos é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. A multidão levantou-se unida contra eles, e os magistrados rasgaram-lhes as vestes. Mandaram açoitá-los com varas. Havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram-nos na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente, sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram. Abriram-se todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. O carcereiro pediu luz, saltou dentro e, todo trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então tirou-os para fora, dizendo: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Responderam eles: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Então lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. Tomando-os o carcereiro consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. Então logo foi batizado ele e todos os seus. O carcereiro levou-os à sua casa, pôs-lhe a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa, e todos podem dizer amém. Qual é a data de hoje, meus queridos? 2 de maio, não é isso? Nós estamos iniciando o mês de maio. E isso já é sabido, já é notório em nosso meio, que a nossa igreja
A Igreja Centenária e a DESLI, ela adotou o mês de maio para intensificar os trabalhos voltados à família. Isso não significa dizer que nas áreas de trabalhos pastorais, nos outros meses, não se fazem ou não se faz trabalhos voltados para a família. É óbvio que se faz. Tem a área de trabalhos pastorais que o obreiro lhe faz trabalhos voltados para a família de janeiro a dezembro. Isto é bom, isto é ótimo, isto glorifica o nome do Senhor. Mas nós adotamos o mês de maio, e no mês de maio nós intensificamos trabalhos voltados à família. As palavras, as mensagens, as pregações, os hinos, todos são voltados para a família. Dito estas coisas, meus queridos irmãos, eu gostaria de trazer nesta noite uma palavra. Não será nenhuma mensagem, nenhuma pregação, uma palavra a todas as famílias aqui presentes. Onde estão as famílias aqui? Quem é pai, quem é mãe, quem é esposa, quem é marido, quem é filho? Levante a mão e dê um glória bem forte para Jesus. Alguém pode ter estranhado, mas o texto não tem nada a ver com família, pastor. Quem foi que disse que não tem nada a ver? Para contextualizar, o texto que nós lemos narra-nos, e isso eu falo a partir do versículo de número 9, o Evangelho chegando na Europa. E o instrumento de Deus para o Evangelho, a mensagem da cruz, chegar na Europa, foi o apóstolo Paulo. E nesta viagem feita pelo apóstolo Paulo, e tendo como companhia o irmão Silas, alguns episódios, algumas coisas aconteceram nesta viagem que o texto, a narrativa do capítulo de número 16 traz para nós. E nós lemos a partir do versículo de número 19 até o versículo de número 34. Eu gostaria, meus queridos irmãos, em rápidas palavras, trazer aqui algumas lições importantes que devam ser aplicadas na minha casa, na tua casa, no seio da minha família, no seio da tua família. E ao aplicarmos estas lições, com certeza, sem dúvidas, o nome do Senhor vai ser glorificado lá em casa. O nome do Senhor vai ser glorificado lá na tua casa. O nome do Senhor será glorificado nas famílias da Assembleia de Deus em São Luís. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos acreditam nisso? Glorifiquem o nome do Senhor. A primeira lição, meus queridos, o primeiro ponto que deve arrancar de nós uma reflexão profunda, está no versículo de número 19. Acompanhe aí na sua Bíblia. Por isso que eu pedi aos irmãos que deixassem as suas Bíblias abertas, para a gente estar acompanhando. Os irmãos estariam acompanhando a leitura. Eu falei qual o número do verso? Verso 19. Diz assim: vendo os senhores da jovem que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. Aí a sequência do texto vai mostrar para nós que eles apanharam bastante e eles foram presos. Mas eu queria me ater, meus queridos, no verso de número 19. Os irmãos são sabedores porque os irmãos já leram o capítulo 16 inúmeras vezes.
E já devem se lembrar que nos versos antecedentes, ou os versos antes do verso 19, narra-nos que uma jovem, e ela tinha um espírito maligno, ela adivinhava as coisas, e ela tinha como uma espécie de alguns empresários. Estes empresários, vamos dizer assim, usavam ela para ganhar dinheiro. Eles ganhavam dinheiro à custa, ou às custas daquela mulher. Quando a fonte secou, quando Deus libertou aquela mulher, louvado seja o nome do Senhor, como eu disse agora há pouco, a fonte secou e aqueles homens ficaram muito aborrecidos. Eles ficaram zangados demais. E os versículos nos dão notícia do que eles fizeram com Paulo e Silas. A lição que eu quero trazer aqui, que me remete a uma reflexão profunda, é que aqueles homens, é óbvio, eles tinham família. Quem sabe esposa, filhos, mãe, enfim. Eles mantinham as suas casas, eles mantinham as suas famílias com um dinheiro sujo. Ou seja, a fonte daquele dinheiro não era uma fonte saudável. Não era uma fonte correta. Eles traziam dinheiro para casa, eles compravam as coisas para casa e o dinheiro era a origem do dinheiro. Satanás estava agindo ali. Porque eles recebiam dinheiro às custas daquele serviço diabólico. A reflexão que eu quero levar a todos nesta noite a fazer é trazendo uma pergunta para nós. Aonde está vindo a fonte da nossa renda? Isto que você coloca dentro da tua casa, esta geladeira bonita, esta televisão de 60 polegadas, este carro comprado, estas roupas de marca, qual é a fonte desta renda? Esta fonte é uma fonte saudável? Por isso que a igreja está em silêncio, porque esta palavra nos provoca uma reflexão profunda. Será se no nosso meio, pastor Gessé, tem homens e mulheres que mantêm a sua casa com dinheiro e a origem deste dinheiro não é saudável? Infelizmente, isso é uma verdade. O teu dinheiro, ele é abençoado por Deus. Você deve colocar dentro da tua casa só aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Este dinheiro não deve vir de fontes sujas. Este dinheiro deve vir de uma fonte saudável, vindo do próprio Deus, que sustenta os seus filhos. Quem acredita que Deus ainda sustenta as famílias? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas a narrativa, meus queridos, nos provoca, nos mostra uma outra lição. E a outra lição, ela está no verso 27. Veja comigo o verso 27. Diz o texto: acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos, quantos podem glorificar o nome do Senhor. Aquele homem, meus queridos, ele tentou o suicídio, ele ia tirar sua própria vida.
Porque na mente dele, poxa, todos os presos fugiram. Então eu vou pagar com a minha própria vida. Eu vou ser condenado à pena de morte por ter facilitado a fuga dos presos. Mas Paulo brada: não faças mal algum, ou não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Pastor, que lição a gente pode extrair deste verso aqui, destes 2 versos que o senhor leu, e aplicar na nossa casa? Meus queridos, não é desejo do nosso Deus. Ele não tem prazer nas tragédias que acontecem nas famílias. Não é projeto de Deus, e nunca foi e nunca será. Tragédias na minha casa, tragédias no seio da minha família, não é projeto, não é propósito de Deus. Deus não tem prazer nas tragédias das famílias. Porque o Salmo 128 me mostra uma outra coisa. O que diz o Salmo 128? Vá na sua Bíblia, por gentileza. Salmo 128, por favor. Nós estamos aqui, meus queridos, o texto nos mostra uma tragédia que estaria acontecendo na casa deste carcereiro, na família deste carcereiro. Mas Deus brada, usando o apóstolo Paulo: não te faças mal nenhum. O que diz o Salmo 128? Deixa eu achar aqui que eu vou ler com os irmãos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião todos os dias da tua vida, para que vejas a prosperidade de Jerusalém e vivas para ver os filhos de teus filhos. Paz seja sobre Israel. Olha o que Deus quer para minha casa. Olha o que Deus quer para a tua família. Glorificado seja o nome do Senhor. Tanto que no versículo de número 31, confirma o que nós estamos meditando. Responderam eles, quando o carcereiro perguntou: o que é que eu devo fazer, o que é necessário para eu me salvar, ou para me salvar? Olha a resposta de Paulo, olha a resposta de Silas: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa, e serás salvo, tu e a tua casa. Deus não tem prazer nas tragédias que rondam, que cercam, que atingem as famílias. Mas eu convido você nesta noite a levantar as suas mãos, como eu estou levantando a minha, e dizer nesta noite: Senhor, livra a minha casa, livra a minha família das tragédias. Se você acredita nisso, abra sua boca e glorifique o nome do Senhor. Mas o texto me mostra uma terceira lição, meus queridos. E a terceira lição desta reflexão, ela está exatamente no verso de número 32. O que está registrado no verso 32? Acompanhe a minha leitura, por gentileza. Então, lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. Eu vou repetir a leitura. Então lhe pregaram a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, a palavra do Senhor. Pegou?
A palavra do Senhor. O que é que isso tem a ver com a minha família, pastor? A palavra do Senhor. A palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem que ter espaço na minha, na tua, nas nossas casas, nas nossas famílias. Então lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Palavra na minha casa, palavra na tua casa, palavra de Deus nas nossas famílias. Quem recebe esta palavra, levante a sua mão, abra a sua boca e glorifique a Deus pela palavra na sua casa. É lamentável falar isso, mas na casa de muitos crentes, no seio de muitas famílias que se dizem evangélicas, não se realiza mais o culto doméstico. O centro desta casa é o Flamengo. O centro desta casa é o Vasco, que está tudo acabado. O centro desta casa é a novela. O centro desta casa é a briga política. O centro desta casa é tudo. Eu convido você nesta noite a levantar a sua Bíblia. Tem pai que não fala mais com o filho, porque ele é de outra vertente política. Eles não estão brigados, o pai e filho, as famílias divididas. Está faltando palavra nesta família, está faltando palavra. Cadê os devotos da palavra? Cadê os adeptos da palavra? Cadê os discípulos da palavra? Cadê os obedientes da palavra? Então levante a palavra e diga: é a palavra na minha casa, é a palavra na minha casa, é a palavra na minha casa, é a palavra na tua casa. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Palavra! O texto está me mostrando que a palavra teve prioridade naquela casa. A palavra de Deus foi pregada. A palavra de Deus foi ensinada naquela casa. Então lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Não gosto muito disso, é muito moda de pregador moderno. Mas diga aí, palavra na tua casa, meu irmão. Diga para ele, palavra na tua casa. Qual foi a reação dele? Ficou zangado? Eu acho que não, ele ficou alegre, porque ele é adepto à palavra. Palavra, 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 palavra. Palavra, louvado seja o nome do Senhor. Mas partindo para o final, eu disse que não era nenhuma mensagem, nenhuma pregação, era uma reflexão. Partindo para o final desta reflexão, para cercarmos a mesa do Senhor, eu trago aqui a quarta lição. Verso de número 33. Acompanhe a leitura, por gentileza. Tomando-os, quem? Paulo e Silas. Quem tomou-os? Digam todos bem forte, o carcereiro. Tomando-os o carcereiro consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. Digam bem forte, lavou-lhes. Eu disse bem forte, lavou-lhes. Está muito fraco para muita gente aqui, lavou-lhes os vergões. Amém. Então logo foi batizado e ele e todos os seus. O que é que a gente pode tirar daqui de lição, meus queridos, e aplicar na casa? E aplicar na família? O texto está falando que o carcereiro, ele tomou Paulo e Silas. Os irmãos estão lembrados. Eles foram surrados. Eles apanharam bastante. E pelo fato deles terem apanhado bastante, eles estavam cheios de vergões. O que é vergões, pastor Jessé? Vergões são cicatrizes, feridas provocadas por chibatadas, chicotadas. Então aquele carcereiro, com todo cuidado, ele chama Paulo, Silas e trata
os vergões que estavam no corpo de cada um deles. Como é que a gente aplica isso em casa? Como é que o crente aplica isso na família? Onde estão os maridos aqui? Levante a mão em sinal. Ficam as mãos levantadas, por favor. Escutem essa daqui, maridos. Deus me chamou. Deus te chamou para ser instrumento de bênção para a tua casa, para a tua família. E o que o texto está me ensinando aqui é que eu deva ser o primeiro a cuidar os vergões da minha esposa. Mas tem marido que ele é o provocador dos vergões. Tem esposas cheias de vergões, provocadas pelo marido. Tem marido cheio de vergões, provocados pela esposa. Não vou parar, não. Tem filhos que estão cheios de vergões, provocados pelos pais. E pelo outro lado, tem pais cheios de vergões, provocado pelos filhos. Tem marido que, em vez de fazer como fez Paulo e Silas, cuidar dos vergões para sará-los, ele está abrindo mais, abrindo mais, abrindo mais, abrindo mais, cicatrizes, cicatrizes e mais cicatrizes. É esta filha que está com depressão, pai. Ela está cheia de vergões provocadas por você. Eu prefiro horas o silêncio do que muita glória a Deus. Porque o silêncio também fala. É você, dirigente de congregação, que tem provocado vergões nos membros desta congregação. É você, líder, que tem provocado vergões. Mas Deus não me chamou, Deus não chamou o pastor Jessé para provocar vergões. Deus chamou o pastor Jessé para curar, para restaurar, para curar, para restaurar. Quem está comigo nessa? Levante não apenas uma mão, mas as duas. Dê um brado de glória para Jesus Cristo, que cura os vergões. Tem esposa que já está com tanto vergões que ela já não sente mais nada, missionária Silvana. De tanta pancada que ela já recebeu, ela já está anestesiada. Aí a gente só se espanta com as notícias. Mas Deus nesta noite vai derramar uma unção de cura sobre os vergões. Sobre os vergões, sobre os vergões. Marido, quando você chegar em casa, você vai dizer para a tua esposa: filha, me perdoa. Você vai chegar para o teu filho, porque tem pai que não pede perdão para o filho, porque ele acha que se ele pedir perdão para o filho, ele está se rebaixando ao filho. Não, quando o pai pede perdão para o filho olha para o pai e diz: esse é um pai, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Hoje é noite de cura de vergões. Quem acredita nisso, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Lavou-lhes os vergões. Mas a última lição, meus queridos, ela está no verso de número 34. E o que é que está registrado no verso 34? Diz assim: o carcereiro levou-os à sua casa, pôs-lhe a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Alegrou-se com toda a sua casa. Alegrou-se com toda a sua casa. Quem pegou? Quem pegou, alegrou-se com toda a sua casa.
alegrou-se com toda a sua casa. Alegrou-se com toda a sua casa. Que é, pastor? Deus quer derramar uma alegria na tua casa. A tua casa não é ringue do UFC. O marido degladiando com a esposa pelo outro lado brigando com o marido, os pais brigando com os filhos, e pelo outro lado os filhos brigando com os pais. Aquela casa é uma rinha, aquela casa é um lugar de gladiadores. Não, meus queridos, não. A minha casa não deve ser lugar de gladiadores, pelo contrário, nem de tristeza, nem de desânimo. Perguntem para o pastor Jessé. Pastor Jessé, perguntem para mim, digam. Pastor Jessé. Não, mas está fraco. Digam, perguntem bem forte. Pastor Jessé. Qual é o melhor lugar depois da igreja que o senhor gosta? Estou esperando a sua resposta, pastor. Qual é o melhor lugar? Depois da casa de Deus, qual é o melhor lugar que o senhor gosta? É o shopping? Não. É Londres? Não. É Paris? Também não. É a minha casa. É a minha casa. É a minha casa. Sabe por quê? Porque para a glória de Deus, 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 na minha casa tem alegria, na minha casa tem alegria, na minha casa tem alegria. Deus quer derramar na tua casa alegria, mas para que esta alegria reine na tua casa, você tem que dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Deus precisa ser convidado para ser o centro da tua casa. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas isso não significa dizer, aonde tem alegria, que nós não vamos passar por tribulações, nós não vamos passar por provas, nós não vamos passar por adversidades. Não, nós vamos passar por provas, por adversidades. As adversidades que a gente olha assim, meu Deus, o que é que vai acontecer? De onde me virá o socorro? Eu respondo nesta noite, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Tenha prazer de estar com a sua esposa, tenha prazer de estar com o seu marido, tenha prazer de estar com seus pais, tenha prazer de estar com seus filhos. Que a alegria de Deus reine na tua casa. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Quantos podem glorificar a Deus que derrama alegria nos lares? Quando eu vou para algum lugar pregar e eu vou só, que é coisa rara, eu não vejo a hora do irmão encerrar o culto para eu ir para casa. Não porque eu quero descansar, não, porque eu quero estar com a minha família. Diga para o irmão, a tua família é o teu maior patrimônio. Diga para ele, zele pelo teu patrimônio. Defenda com unhas e dentes o teu patrimônio. Que Deus seja o centro do teu patrimônio. Que Deus seja o centro da nossa casa. Quem recebe esta palavra, eu sinto a presença daquele que restaura lares, que restaura lares. Você vai parar de orar, minha querida irmã, para Deus matar o teu marido. Não, mude a oração. Peça para Deus, Senhor, salva, restaura o meu marido, restaura o meu filho, restaura minha filha, restaura minha casa. Eu quero sentir alegria na minha
casa. Deus vai ouvir a tua oração, irá estender a sua mão e a vitória vai chegar na tua casa, na tua casa, na tua casa. Quem crê glorifica, quem crê exalta o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que a mão do Eterno continue estendida sobre as famílias da IADESE, Igreja Centenária, e o povo de Deus diga bem forte, amém.